Boa tarde, pessoal. Eu sou Emanuel Miranda e estou aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre logística portuária e conferência de cargas, ok? Conforme já foi mencionado no primeiro vídeo, eu explico novamente hoje para vocês. A gente está aqui para apresentar para vocês nessa sessão de 4 videoaulas uma grande oportunidade. E que oportunidade é essa? Oportunidade de entrar no mercado de trabalho portuário, ok? Então, se você mora numa cidade onde tem porto público, onde tem terminal portuário privado, armazém de carga, pátio de container, qualquer atividade no segmento da área logística portuária, com as nossas aulas você vai encontrar o caminho para poder atuar nessa área, certo? Então, quais são as suas oportunidades? Primeiro, pessoal, o maior volume de exportação do Brasil é de produtos provenientes do agronegócio, da agricultura e da pecuária. No ano de 2015, houve um aumento de 11% na produção agropecuária do Brasil, certo? Também no ano de 2015, as exportações brasileiras tiveram um aumento de 9,7% em relação ao ano anterior. Então, se o maior volume de exportação do Brasil é de produtos provenientes do agronegócio e houve um aumento na produção agropecuária e, consequentemente, um aumento das exportações brasileiras, é natural que exista uma demanda de contratação de mão de obra para poder suprir esse aumento da produção agropecuária e da exportação desses produtos do Brasil para outros países, certo? Então existe essa demanda de trabalho, as vagas estão abertas, o setor cresce cada vez mais e o que falta no mercado é mão de obra qualificada. E é por isso que a gente está aqui, para ajudar vocês a se qualificarem e poderem ocupar essas vagas que estão em aberto hoje, ok? Além do crescimento da produção agropecuária, do aumento das exportações e dessa consequente demanda de aumento nas vagas de trabalho, nos postos de trabalho para profissionais qualificados, eu também tenho uma outra grande informação muito valiosa, que é o seguinte: no ano de 2013 foi sancionada a Lei dos Portos, que é a Lei 12.815 de 2013, também conhecida como Marco Regulatório do Setor Portuário, ok? Em resumo, o que essa lei estabeleceu? Ela autorizou a operação de portos privados, ok? Portos que não pertencem ao governo. Então, só no primeiro ano em que essa lei foi sancionada, de 2013 até 2014, já foram implementados novos 166 portos privados no Brasil. E nesse mesmo período, entre 2013 e 2014, esses 166 portos que foram implementados foram responsáveis por 64% de toda a movimentação de cargas do sistema portuário nacional, certo? Então, os portos privados são os principais responsáveis pelo desenvolvimento econômico e social no setor portuário atualmente, pessoal. Esses portos privados também são os grandes responsáveis pelo escoamento da produção nacional do Brasil para as exportações, são responsáveis pela geração de empregos, geração de renda e desenvolvimento da região onde esses portos estão instalados, ok? Então, tudo converge para um bom cenário na área portuária, ok? Então, recapitulando, o aumento da produção agropecuária em 2015, o aumento das exportações em 2015, a Lei dos Portos, que foi sancionada em 2013 e que proporcionou a abertura de centenas de novos portos e, consequentemente, a geração de milhares de empregos diretos e indiretos. Com isso tudo, se criou uma grande oportunidade para que se possa trabalhar no mercado portuário. E se você acompanhar a nossa série desse vídeo
e de todos os vídeos seguintes, que serão no total 4 vídeos contando com esse, você vai saber exatamente como se colocar no mercado portuário e trabalhar como um conferente de cargas na área de logística portuária, ok? Nesse primeiro vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o mercado portuário. Quais são as empresas que utilizam o serviço de conferência de cargas e quais são os principais tipos de cargas exportados e importados pelo Brasil que a gente vai fazer as devidas conferências, ok? Além do mercado, a gente vai falar também sobre transporte, quais são os principais modais de transporte e quais são os principais tipos de navio de carga onde a gente realiza conferência de carga e descarga, certo? Na aula 2, no próximo vídeo, a gente vai conversar um pouco sobre embalagens, então qual é a classificação das embalagens e quais são os principais tipos de embalagens utilizados nas cargas que demandam conferência, certo? Ainda na aula 2, a gente vai falar um pouco sobre unitização. Qual é o conceito de unitização, os tipos de unitização que existem, os modelos de containers que são aplicáveis a cada tipo de carga e os tipos de lacres que são utilizados em cada um desses containers, certo? Ainda na aula 2 falaremos sobre estivagem, qual é o conceito de estivagem, quais são as formas de estivagem e quais são as etapas do processo de logística portuária onde se realiza a conferência nas cargas, certo? Na aula 3 a gente vai falar sobre documentação, ok? Quais são os principais documentos utilizados no comércio internacional, o conceito de físico e declarado e a classificação da conferência de cargas. Ainda no vídeo 3, a gente entra especificamente na parte de conferência de carga, quais são as modalidades de conferência, os escopos de conferência, quais são os itens de controle que devem ser verificados durante a conferência de cargas, certo? E no quarto e último vídeo, a gente vai explicar para vocês como ser um conferente certificado para que vocês possam definitivamente ingressar no mercado de trabalho. Tá bom, pessoal? Então, continuem comigo aqui para a gente fazer a primeira videoaula e depois deixem os seus comentários dizendo se vocês têm dúvidas, se vocês gostaram, se vocês querem que a gente inclua alguma coisa nessas videoaulas para que a gente possa fazer uma interação bem bacana aqui entre nós e todos vocês participantes. Tá bom, pessoal? Vem comigo! Estamos aqui hoje para a nossa primeira videoaula, onde a gente vai falar sobre as exportações brasileiras, lei dos portos, empresas que utilizam o serviço de conferência, os principais tipos de carga que são exportados, importados e que demandam conferência, os modais de transporte e tipos de navios. Ok, pessoal? Então, peguem o e-book de vocês e conforme eu for explicando, vão entrando as imagens na tela para que vocês possam acompanhar, para que a gente possa ilustrar, exemplificar para vocês o que está sendo explicado, de maneira que fique bem fácil de todo mundo entender. Então, primeira página do e-book fala sobre o setor de logística portuária, conferência de cargas e comércio exterior, e é falado aqui referente às exportações brasileiras, conforme já foi explicado anteriormente no vídeo inicial, onde os maiores volumes de exportação do Brasil são de produtos do agronegócio, da agricultura e da pecuária, e tanto a produção agropecuária do Brasil como as exportações, a quantidade de exportações em 2015, elas bateram recorde e superaram os volumes, as quantidades de 2014.
Então, na produção agropecuária do Brasil, houve um crescimento de 9% de 2015 em relação a 2014, e as exportações brasileiras também tiveram um aumento de 9,7% em 2015 em relação a 2014. O que isso quer dizer? Aumentou a produção, aumentou a exportação, consequentemente vai ser necessário ter mais mão de obra, contratar novos profissionais devidamente qualificados para poder atender esse aumento de demanda. Depois das exportações brasileiras, a gente tem aqui a Lei dos Portos, ok? Que é a Lei 12.815 de 2013. E essa lei tratou basicamente, pessoal, de autorizar a operação de portos privados. Então existem os portos públicos, que são do governo, e existem os portos privados, que tem um dono, tem um proprietário, não pertence ao governo, são empresas privadas, ok? Antes dessa lei, esses portos privados eles só poderiam operar com carga própria, eles tinham que ter um percentual de carga própria. E a partir de 2013, essa lei autorizou que todos os portos privados pudessem operar com cargas de terceiros, com mercadorias que não são a deles, tendo como atividade principal a atividade portuária, ok? A carga e descarga de navios de importação e exportação. Então, essa lei foi sancionada em 2013 e em apenas um ano, em 2014, já haviam sido inaugurados novos 166 portos privados. Sendo que nesse período, nesse primeiro ano de abertura, entre 2013 e 2014, esses portos privados já foram responsáveis por 64% de toda a movimentação portuária no Brasil. Então vejam que mais da metade do volume importado e exportado pelo Brasil, das quantidades importadas e exportadas pelo Brasil entre 2013 e 2014 já foram movimentadas por esses portos privados. O que isso quer dizer, pessoal? Com a abertura de todos esses novos portos, isso, na região onde esses portos foram abertos, isso gera uma geração de emprego, uma geração de renda e uma melhoria social e econômica na região onde esses portos estão implantados. Então, com o aumento da produção agropecuária, com o aumento das exportações e com essa lei dos portos que fez crescer fortemente a quantidade de portos no Brasil, existe cada vez mais uma necessidade de se contratar novos profissionais. Por isso, existem vagas de trabalho para todos vocês que querem trabalhar nessa área e começar. Basta que vocês se qualifiquem e vocês vão conseguir fazer isso aqui através das nossas videoaulas. Na sequência, pessoal, nós temos o mercado. A gente fala um pouquinho sobre o mercado, ok? Então, primeiro, referente a esse mercado de logística portuária e conferência de cargas, quais são as principais empresas que utilizam esse serviço de conferência? Então, você fica se perguntando, será que aqui na minha região vai ter um lugar para mim trabalhar? Eu vou conseguir me colocar no mercado? Então eu vou explicar para vocês quais são todas as empresas que utilizam o serviço de conferência para a logística portuária, para que vocês possam ver que existe uma gama muito grande de oportunidades para que vocês possam trabalhar. Então, primeiro, acompanhem comigo na tela, a gente tem as indústrias e fábricas, que são realmente as fábricas, as empresas que produzem, ok? Produto final que vai ser vendido, que vai ser importado, exportado. Então as fábricas, quando elas recebem material ou quando elas fazem a expedição, que é o envio do material, dos produtos para o cliente, precisa ser feita uma conferência, ok? Quando se recebe a matéria-prima na fábrica e quando se envia o produto final para o cliente, que é a expedição. Todos esses dois momentos é necessária a conferência de carga. Depois, terminais frigoríficos, que são os locais onde se armazena, então os abatedouros,
produzem a carne e eles enviam geralmente para os terminais frigoríficos, que são armazéns refrigerados, que vão guardar essa carga até o momento que ela seja vendida no mercado interno ou externo, pode ser uma exportação para o exterior, e vai precisar ser feita essa conferência. Quando a mercadoria chega da fábrica no armazém, nesse recebimento, na entrada dela precisa fazer a conferência, e posteriormente, quando ela for exportada, que ela for carregada num container ou num caminhão, também precisa ser feita a conferência de carregamento desses recipientes. Certo, pessoal? Depois nós temos os armazéns gerais, que são os armazéns onde se faz a guarda de mercadoria, a armazenagem dos produtos para posteriormente eles serem enviados para exportação. Então, o armazém geral é o mesmo sistema do terminal frigorífico, precisa fazer a conferência de recebimento quando o produto chega e posteriormente a conferência de expedição, de saída desse material quando ele é enviado para os portos ou carregado nos contêineres. Ok, pessoal? Em seguida nós temos os portos públicos e privados. Então tem os portos públicos que pertencem ao governo e os privados que são particulares, como eu já expliquei para vocês. E todos esses portos, tanto na exportação, que é no envio de mercadorias, na colocação deles dentro dos produtos nos contêineres ou nos navios, bem como na importação, que é quando se faz a descarga desses navios e desses contêineres, obrigatoriamente precisa ser feito um serviço de conferência. Ok? Então, nos portos públicos se entra através de concursos e nos portos privados se entra pelo processo empregatício normal. Ok? Depois dos portos públicos e privados nós temos os terminais de cargas, terminais de contêineres, são os pátios onde se armazenam contêineres, ok? E precisa ser feita também uma conferência de quando esses contêineres entram e de quando esses contêineres saem para poder confirmar a expedição, confirmar o embarque e garantir que nenhum desses contêineres ficou no chão, que é o termo que a gente usa quando um contêiner previsto para embarcar acaba não embarcando. Depois dos terminais de carga, nós temos os centros de distribuição, ok? Que são os armazéns dessas grandes lojas e magazines, como Lojas Americanas, Magazine Luiza, Casas Bahia. Todas as empresas em determinadas regiões estratégicas do Brasil, elas possuem um centro de distribuição, onde todos os fornecedores deles, de eletrodomésticos, de equipamentos, de eletrônicos, de cama, mesa, banho, enfim, tudo essas variedades que essas empresas vendem, todos os fornecedores, eles enviam a mercadoria não direto para as lojas, eles enviam para esses centros de distribuição, onde essas lojas armazenam toda a mercadoria ali e ali, a partir dali, eles fazem a logística para enviar para cada uma das suas lojas onde se faz a venda para o público final. Então, nesses centros de distribuição também é necessário fazer a conferência, tanto quando os produtos chegam no fornecedor, bem como quando se faz a expedição, quando se tira esse produto do centro de distribuição para enviá-los para as lojas que vão fazer a venda final. Ok, pessoal? E, por último, nós temos as transportadoras. Ok? Então, muitas transportadoras têm armazéns, onde elas fazem o carregamento, a descarga, a distribuição dessas mercadorias, e outras enviam junto com o motorista um conferente, onde ele vai fazendo a conferência de cada lote que é descarregado em cada cliente que está, dos lotes que estão contidos dentro daquele caminhão. Ok, pessoal? Então vocês podem trabalhar, recapitulando, fazendo serviço de conferência em fábricas e indústrias, terminais frigoríficos, armazéns gerais, portos públicos e privados, terminais de carga, centros de distribuição e transportadoras. Tá ok, pessoal?
Então, sabendo agora em quais empresas a gente pode trabalhar, a gente precisa conhecer em seguida quais são os principais tipos de carga que são comercializados, que são transportados aí, movimentados pelos portos na área de logística portuária, para que a gente saiba eventualmente o que a gente vai precisar fazer o serviço de conferência. Então, os principais tipos de carga. Acompanhem comigo na tela. Primeiro, granéis sólidos, ok? Granel, carga granel é toda carga que não possui embalagem. Geralmente são grãos, os granéis sólidos são grãos, como soja, milho, arroz, feijão, açúcar, fertilizante. Tudo isso são mercadorias consideradas granel, ok? Quando são grãos e quando elas estão sem embalagem, que elas são carregadas direto dentro dos porões do navio, são despejadas lá dentro sem embalagem, isso é uma carga granel, ok? Existe também o granel líquido, pessoal, que são óleos, azeites, combustíveis, a mesma coisa, são líquidos. Quando eles não possuem uma embalagem, uma bombona, um tambor, um latão, quando eles são carregados diretamente dentro de caminhões-tanque ou dentro de porões de navios, é considerado um granel líquido. Então, temos o granel sólido, o granel líquido. Depois, nós temos a carga geral, que são produtos diversos, como papel, madeira, aço. Mas nesse caso a mercadoria está embalada dentro de sacas ou dentro de caixas, ok? Então, produtos diversos, quando eles estão embalados e são carregados dentro dos porões dos navios, mas dentro de embalagens acondicionadas nesses porões de navios, isso é a carga geral. Na sequência, nós temos a carga frigorificada, que são as mercadorias que são congeladas ou resfriadas, como carnes, frutas, flores. Então, tudo o que é perecível e que necessita de um ambiente controlado, de uma temperatura controlada, é considerada uma carga frigorificada. Depois, nós temos a carga viva, ok? Que o próprio nome já diz, são animais vivos. Então, o Brasil é um grande exportador de gado vivo. São colocados 3.000, 5.000, até 10.000 animais vivos dentro de um navio, que é uma espécie de navio de carga geral, mas adaptado, com coxos, com alimentação, água, tudo à disposição dos animais para que ventilação, iluminação, para que possa ser feito o transporte marítimo de animais vivos. E por último, nós temos a carga perigosa, que são produtos tóxicos, inflamáveis e contaminantes, ok? Então o próprio nome já diz também, o produto quando ele é tóxico, inflamável, contaminante, é uma carga perigosa e eventualmente é necessária a conferência na carga ou na descarga. Certo, pessoal? Então esses são os principais tipos de carga: granéis sólidos, granéis líquidos, carga geral, carga frigorificada, carga viva e carga perigosa. Tá certo? Então nós já sabemos quais são as empresas que utilizam o serviço de conferência e quais são os principais tipos de carga que são comercializados e que demandam conferência, ok? Então agora a gente precisa conhecer quais são os meios de transporte que são utilizados para poder transportar essas cargas. Então a gente entra ali na página seguinte do nosso e-book em transportes, modais de transporte. O que é um modal, pessoal? Um modal é o meio de transporte, ok? Então modais de transporte nada mais é do que meios de transporte.
na área logística a gente chama de modal. Então, quais são os 4 modais que são utilizados para o transporte de carga? Primeiro, temos o modal rodoviário, que são os caminhões que transitam nas BRs, nas rodovias, e que é o que a gente mais costuma ver por aí, que tem um fluxo intenso de mercadoria, a gente tem muitas estradas, então é muito utilizado o transporte no modal rodoviário. Depois nós temos o modal ferroviário, que é feito através de trens com vagões, então isso permite que a gente leve uma grande quantidade de carga distribuída em vários vagões, e o único problema é que a nossa malha ferroviária no Brasil, a quantidade de trilhos que a gente tem, que o trem ele só trafega sobre os trilhos, então a quantidade de trilho, de malha ferroviária que a gente tem no Brasil, ela é muito pequena, além dela já ser precária. Então, apesar do modal ferroviário ele ser bastante útil para a gente poder levar uma grande quantidade de cargas, ele é bastante seguro, em contrapartida a gente tem essa deficiência de malha ferroviária no Brasil. Depois nós temos o transporte aéreo, feito através dos aviões, não aviões de passageiros, que a gente costuma ver por aí, são aviões de carga, que são muito semelhantes aos de passageiro, como vocês podem ver na tela, mas eles não têm janela. Então, geralmente eles não têm janela, eles são mais gordinhos, mais robustos, para que se possa levar uma quantidade razoável de carga. Ele não comporta um volume muito grande, cargas que sejam muito grandes, ou ele também tem uma capacidade limitada de peso, mas o transporte é muito mais rápido e, em contrapartida, também é um transporte muito caro, ok? E por último, e também o mais importante para nós aqui que estamos estudando a parte de logística portuária, é o modal aquaviário, que são os navios. Então a gente tem o transporte marítimo pelo mar, o transporte fluvial pelos rios, que é feito através desses navios. Ok, pessoal? O navio ele tem a capacidade de carregar uma grande quantidade de carga. Apesar do tempo de viagem, que a gente chama de transit time, que é o tempo da origem até o destino, de onde o navio saiu até o local onde ele precisa chegar. Transit time ser relativamente longo se comparado aos outros modais, mas em compensação ele leva uma grande quantidade de carga e tem um valor de frete, o preço pago por essa viagem é relativamente mais baixo em relação ao modal aéreo, por exemplo. Então, esses são os 4 principais modais utilizados, ok, pessoal? O modal rodoviário, o modal ferroviário, o modal aéreo e o aquaviário, os caminhões, os trens, os aviões e os navios. Ainda na parte de transportes, agora que vocês sabem quais são os 4 modais, mas a gente está falando especificamente de logística portuária e conferência de cargas, então a gente vai se aprofundar um pouquinho aqui nos tipos de navios, pessoal. Então, quais são os 5 principais tipos de navios? Nós temos o navio de carga geral, acompanhe na tela, transporta produtos diversos como papel, madeira e aço. Então esses navios de carga geral transportam a carga geral, que a gente viu anteriormente ali. Ele tem os porões, então vocês podem ver que ele tem aquelas 3 torres ali, que são 3 guindastes, e embaixo de cada torre dessa existe um porão, onde é colocada a carga geral ali dentro. O que é a carga geral? Vocês lembram? É a carga embalada, não é o granel que é solto, é quando a carga está dentro de embalagens, de sacos, de caixas, em pallets, em lingadas. Então esses guindastes eles giram até o cais do porto para poder içar, suspender, levantar a mercadoria e giram novamente para depositar elas dentro dos porões que tem nesses navios. Então esses são navios de carga geral, que levam qualquer tipo de carga dentro dos porões, desde que essas cargas estejam devidamente embaladas. Ok, pessoal? Beleza, na sequência a gente tem
os navios graneleiros, transportam produtos a granel, como soja, milho e arroz. Então vocês podem ver pela foto que ali em cima do navio tem vários quadradinhos, cada quadrado daquele é a tampa de um porão, então cada quadrado desse tem um buraco ali embaixo que é um porão. E o navio graneleiro leva a carga que a gente viu ali, que é o granel, que são grãos, ok? Como soja, milho, arroz, sem embalagem. Então, essa mercadoria é depositada diretamente, é despejada direto sem embalagem dentro dos porões dos navios até encher esses porões. Então, se a mercadoria estiver embalada, pessoal, e for dentro do porão, é o navio anterior, que é uma carga geral. Se a mercadoria estiver sem embalagem e for despejada direto dentro do porão dos navios, como está aparecendo aqui, é uma carga granel que vai num navio graneleiro, ok? Os dois têm, tanto o navio de carga geral quanto o graneleiro, eles têm esses porões. A diferença é que o navio de carga geral tem aqueles guindastes, que a gente viu na foto anterior, e o navio graneleiro ele não tem os guindastes, como está aparecendo aqui, certo? O nosso próximo navio é o Roll-on Roll-off, também conhecido como Roll-roll. Esse navio transporta veículos automotores, ok? Carros, ônibus, então qualquer veículo dirigível que seja automotor, ele pode ser transportado nesses navios. Ele tem vários porões, ok? Vários decks, vários andares, digamos assim, com rampas, onde a gente pode entrar com os veículos, a gente entra dirigindo os veículos. É como se fosse uma garagem de shopping com vários andares, a gente entra dirigindo, vai estacionando, todos os veículos vão ser comercializados ali dentro e o navio leva essa carga, esses veículos para exportação. Depois nós temos o nosso quarto navio, que é um navio multipropósito, pessoal. Ele transporta mais de um tipo de produto. Ele pode levar carga geral e container, ele pode ser ro-ro e carga geral, ele pode ter um porão de granel sólido e um de granel líquido. Então, quando o navio leva tipos diversos de carga, ele tem capacidade, tem estrutura para transportar cargas, diferentes tipos de cargas, ele é um navio multipropósito, certo? E por último, nós temos o navio porta-container, pessoal, que é esse navio que vocês estão vendo. Ele leva, o porta-container leva exclusivamente containers, ok? Existem navios desse tipo com capacidade para carregar até 18 mil containers dentro de um único navio, empilhados aqui, como vocês estão verificando. Então as mercadorias são colocadas dentro dos containers e os containers são colocados a bordo do navio. Isso proporciona uma agilidade maior na carga, durante o carregamento e descarga do navio, além de dar uma proteção melhor para as cargas, ok, que estão protegidas dentro dos containers, e facilitar também toda a logística de distribuição desses containers para os seus importadores, para os seus compradores finais. Certo, pessoal? Então, nós temos os navios, recapitulando: carga geral, que leva qualquer tipo de carga nos seus porões, desde que sejam cargas embaladas, não pode ser carga solta, granel. Depois os navios graneleiros, que são especificamente para levar carga granel, grãos ou líquidos sem embalagem, que são despejados direto dentro dos porões. Terceiro, navio roll-on roll-off, que é como se fosse um navio garagem, um navio estacionamento, para fazer o transporte de veículos automotores. Quarto, o navio multipropósito, que ele pode levar mais de um tipo de carga, ele pode levar carga geral e container, ele pode levar granel sólido e líquido, ele pode levar, pode ser um navio ro-ro com carga geral junto. E por último, o quinto navio, que é o porta-container, que é um dos navios mais utilizados, porque leva uma grande quantidade de carga, tem os navios de grande porte e ele é amplamente utilizado na logística portuária, no comércio internacional.
Certo, pessoal? Então, hoje foi visto as exportações brasileiras, que o maior volume exportado pelo Brasil são produtos provenientes do agronegócio. A produção agropecuária do Brasil cresceu em 2015 em relação ao ano anterior. As exportações do Brasil também cresceram em 2015 em relação ao ano anterior. Temos a Lei dos Portos, que fundou vários novos portos privados, e por todos esses fatores existe uma demanda muito grande para contratar cada vez novos profissionais na área de logística portuária e conferência de cargas. Falamos sobre o mercado atualmente, quais são as empresas que utilizam serviço de conferência, fábricas, terminais frigoríficos, armazéns, portos públicos, terminais de carga, centros de distribuição e transportadoras. Falamos sobre os principais tipos de carga: granéis sólidos, granéis líquidos, carga geral, carga frigorificada, carga viva e carga perigosa. Conhecemos os 4 modais de transporte que são amplamente utilizados: o rodoviário, que são os caminhões, o ferroviário, que são os trens, o aéreo, que são os aviões, e o principal do nosso estudo, que é o aquaviário, que são os navios. E para finalizar, nós conhecemos os principais tipos de navios, onde a gente faz conferência de carga e descarga: navios de carga geral, os navios graneleiros, roll-on, roll-off, multipropósito e o porta-container, navio porta-container. Certo, pessoal? Então, eu agradeço pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado e acompanhem a próxima aula, onde a gente vai falar sobre embalagens, classificação das embalagens, principais tipos de embalagens, unitização, tipos de unitização, modelos de containers, tipos de lacres para containers, estivagem, movimentação de cargas, formas básicas de estiva e etapas onde se realiza a conferência de cargas. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima aula.